Fala, senhores, tranquilo? Kadar na área. O vídeo de hoje é sobre quebra de expectativa, a morte do espírito. Cara, morte do espírito. Por quê? Eu organizo na minha mente que somos corpo, mente e espírito. Corpo, máquina, mente, o hardware, espírito é a energia que move tudo. É um paradoxo meu. E como o espírito é a energia que move tudo, ele é a fonte de muitas das nossas capacidades. E aí eu até brinco, né, quando vocês falam comigo, vocês falam de um problema e já estão se rendendo. Aí eu falo, espírito fraco, propósito fraco. Espírito, a energia está ligada diretamente no seu objetivo, né? O tamanho do seu objetivo, ele dá o tamanho do seu espírito. E aí, quanto você suporta de pressão é a sua medida, né? E aí vocês vão falar comigo, pô, Kadar, mas como é que algumas pessoas superam mais pressão, outras pessoas superam menos? Vai estar muito ligado, filho, como você interpreta a sua vida. Uma pessoa que cria expectativas falsas, ela vai, quando quebrar as expectativas, quebrar junto. Botou energia no lugar errado. Não tô entendendo, Kadar. Paradoxo de Stockland. Stockland foi um oficial americano preso no Vietnã. Ficou 7 anos preso. Ele foi o único preso que sobreviveu aos 7 anos. Todos os outros morreram. E ele foi entrevistado em diversos momentos e foi feito um estudo baseado nele sobre o paradoxo de Stockland. O paradoxo de Stockland é basicamente estoicismo. Como assim, Kadar? Stockland vai dizer que as pessoas, os outros soldados que estavam com ele morriam porque criavam expectativas. As expectativas não se concluíam no momento que eles queriam e eles quebravam o espírito e esvaíam em morte. Pode parecer bobeira, mas um corpo sem propósito, um corpo que não acredita mais que é capaz, ele se esvai. E não é papo de coach, ou, sei lá, ou fantasia do Kadar. Tem um livro chamado Sentido da Vida, do Viktor Frankl, que criou a logoterapia. Logoterapia, terapia do sentido. Viktor Frankl era um psiquiatra, foi levado, preso no Holocausto, e ele começou a usar aquele momento para estudar. Ele passando por toda aquela coisa hedionda, ele estudava a situação. E ele percebeu um padrão. Ele percebeu que existia um padrão. As pessoas que tinham um porquê suportar, vou encontrar minha família, quero rezar, vou manter a minha igreja de pé, eu ainda preciso transformar minha empresa, eu ainda não venci na vida. O propósito de cada um é muito pessoal. Mas essas pessoas que tinham um propósito, elas tinham capacidade de, no processo de sacrifício, entender que era o necessário passar para se chegar a algo. Então, né, dá um exemplo, você criou um propósito grande, o sacrifício pequeno, você supera, porque o teu propósito é maior. Propósito pequeno, sacrifício vai parecer cada vez maior. E aí é uma lástima e você não suporta. Não tem pra quê, né, filho? É aquela coisa assim, sei lá, Kadar não gosta, Kadar não tem nenhum propósito com matemática. Então, vamos fazer uma maratona de matemática. Eu vou olhar pra você e falar, pra quê? Não estar no meu propósito. Então, e aí qual é a questão do propósito com a expectativa? Deus deu pra gente a capacidade de interpretar o mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer, filho, que o teu cérebro, isso a neurociência diz, não sabe o que é verdade ou mentira. O seu cérebro, ele tá numa caixa escura, tá? Ele tá numa caixa escura e ele recebe sensações pelos seus sentidos. Os seus sentidos mandam informações para ele. Ele vai fazer uma imagem dos sentidos, vai associar a alguma imagem que você já tem, vai gerar uma emoção relacionada àquilo.
e aí ele diz o que é ou o que não é as coisas. Então, isso quer dizer o quê? Vou tentar, porque isso é matéria do curso, cara, é bem mais profundo para explicar isso, mas estou tentando resumir. Isso quer dizer o quê? A gente pode estar passando pela mesma situação e interpretar por perspectivas diferentes, porque cada um tem associada uma imagem diferente para cada emoção. A grosso modo falando, filho, cada um simula sua própria realidade sobre a explicação sobre os fatos. Como assim, cada? Se o meu corpo, meu cérebro não sabe nada do que está lá fora, ele só sabe o que os meus sentidos mandam, e ele interpreta os meus sentidos baseado em associações que são experiências relacionadas à minha existência, cada um que tem uma experiência diferente vai absorver uma informação diferente. Eu te mostro isso aqui, e aí você fala, um vai olhar e vai falar, café expresso. Outro só vai falar, café. Outro vai falar, pô, tá muito claro, hein, meu irmão, café ruim, hein? Outro vai falar, pô, isso é pouco. Cada um vai dar um nome quando vê a imagem. Outro vai ser analítico, uma xícara, não sei o quê. E cada uma dessas interpretações, filho, parece bobeira aqui, mas quando a gente leva pra vida, pra nossa criação de perspectiva do que vamos fazer por o nosso propósito, ela começa a transformar a nossa mente. Como assim, Kadá? A sua criação de perspectiva de futuro é uma habilidade que só o ser humano tem de tentar prever o que vem à frente. Quando você mistura os fatos previstos com desejos, você se torna uma pessoa que cria uma expectativa falsa. E aí, onde Stockland sobreviveu e os outros não. Stockland olhou para a situação que ele estava. Eu sou um militar americano, eu estou preso numa base inimiga, eu não tenho nenhuma informação confiável do que está acontecendo lá fora. E a realidade é dura e brutal para mim. Ponto. Mas ele tinha uma fé muito grande que se ele não morreu, ele ainda tinha chance em algum momento de ter uma brecha para sobreviver. E aí, como os outros morriam? Os outros estavam na angústia e para aliviar a sua angústia, eles criavam falsas realidades baseadas em seus desejos. Ouviu o guarda falando uma parada, aí ele tentava associar o que o guarda falou com a sua criação simulada de realidade. E filho, quando você cria uma história, quando você cria uma narrativa na sua mente, o teu cérebro, ele começa a criar componentes para autoafirmar aquilo. Então, você considera o Kadar maneiro. Aí o Kadar vai e faz uma puta otarice. Mas, pô, você criou uma narrativa que o Kadar é maneiro. Aí o Kadar faz a puta otarice, você não interpreta a puta otarice, você vai tentar olhar um lado maneiro daquilo. O nome disso é viés de confirmação. É uma característica psicológica do ser humano. E aí, vai montando o quebra-cabeça, tá, filho? Antes da gente entrar na aula. Quando o cara preso ouviu o guarda falando, eu acho que as coisas vão mudar no Natal, ele pode estar falando da ceia de Natal dele. Ele busca que ele vai mudar no Natal, ele vira pros caras e já começa a buscar também apoio. Cara, as coisas vão mudar no Natal. Eu acho que a guerra acabou, acho que vencemos, eu acho que vão resgatar. Acho que no Natal a gente é solto, porque no Natal, né, Cristo, não sei o quê, o coração do homem amolece, então no Natal vai ser um momento marcante. Natal passou, não teve, a realidade não foi confirmada. Aí, filho, acontece uma coisa que é onde o homem quebra, onde o espírito quebra. O que ele desejou, ele associou à previsão dele e ele criou uma realidade que tinha um determinado momento para se concretizar. Ele se apoiou nesse determinado momento. Então ele ficou ali, não,
Eu tô tranquilo, no Natal vai acabar. Eu tô tranquilo, no Natal vai acabar. Chegou no Natal, não acabou. Aí ele, não. Aí ele começa as falsas mentiras. Não, ele começa a lutar contra a realidade. Não, no ano novo. Ano novo. É certo. É porque eles devem estar negociando. Virou ano novo. Aí o espírito do cara vai, tipo, a cabeça do cara fala assim, irmão, tu tá mentindo. Sabe, a tua mente, filho, embora ela não saiba o que é verdade e o que é mentira, ela tem um paralelo de coerência. E aí essa coerência ataca a realidade que você simulou. E aí, filho, você entra em dissonância. A tua mente começa a dizer que você não é capaz de prever. E aí começa a falar, cara, tudo que você tá gastando energia não tem solução. A gente não tem saída. Você pensou errado. Ela começa a te provar. E aí, filho, teu espírito quebra.